está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 462º episódio do podcast, primeiro episódio do ano, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos que vão em gigahertz.fm/apoio, que, por exemplo, recebem a edição sem edição. A gente acaba de gravar, já recebem no feed específico, especial para cada um, a edição sem cortes, com os erros de gravação, com os papos. Já estamos com 20 minutos aqui de gravação antes desse começo do episódio. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro assim, por toda semana por aqui o Rambo, e de volta também Arthur Givigir. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Olá, tudo certinho. Eu tava com saudade de gravar. Antes do episódio, eu vou reiterar um recado que a gente passou no feed, mas como o Arthur falou que não apareceu pra ele, não custa dar o aviso de novo, né? O Coca, nesse comecinho de ano, vai ficar por um tempo distante, vai cuidar da saúde dele, e como eu disse na gravação de 1 minuto que saiu no feed, né? Ele é um cara bastante reservado, não costuma falar muito da vida dele, então a gente vai respeitar isso. E lá pra frente, em algum momento, a gente pode talvez dar mais detalhes, mas nesse momento, mandem energias positivas, mensagens pra ele no Instagram, vai no Google, joga Coca-Tech, você sabe como encontrar, e vocês mandem pra ele que a gente tem certeza que vai fazer a diferença. Dado o recado, que saudade que eu tava de vocês. Exato, a gente nem lembrava mais como gravar, né? Várias atrapalhadas aqui. Desaprende muito rápido. É. Pois é, a gente tava conversando antes da gravação mesmo, que fazia desde sempre o ADT, não passava um mês sem gravar, e eu até falei, acho que foi na fonte, não sei onde que eu falei, que eu não me lembrava da última vez que eu passei 3 semanas sem gravar podcast, como foi nas minhas férias de verdade. Na volta eu falei, será que ainda tenho a manha de fazer isso tudo, não vou esquecer de nada? Saiu! Se você tá ouvindo esse podcast, quer dizer que deu certo, tá? Quero começar aqui, amigos do ADT, com uma mensagem que o João Júnior mandou pra gente, dizendo o seguinte: ouvindo os podcasts, eu sinto uma falta de conseguir responder as perguntas do pessoal. Sendo assim, eu criei um subreddit que ele falou, não oficial, mas se vocês gostarem da ideia, ele falou, acho que pode ser útil, segue o link. Ele mandou o link e falou, se acharem ruim, não precisa nem divulgar. Não achamos ruim, estamos divulgando. Eu vou ter 0 segundos que eu consigo dedicar a fazer qualquer coisa ali dentro. Não será o lugar de comunicação, pelo menos quando quiser mandar pergunta pra mim, é gigahertz.fm/feedback. Mas é claro que é super legal ter mais um lugar de comunidade pra quem escuta o ADT, o A Fonte, o Área de Trabalho, o Alamundo, até o podcast secreto ou não secreto. E por que não, também o Bom Dia Tech, Era do Pixel, se um dia o Arthur voltar com ele, pra poder interagir. Então, legal, obrigado ao João por ter tomado essa iniciativa e lançado esse subreddit. Eu acabei de dar join aqui no subreddit. Vou usar também, não prometo, porque eu tenho esse problema com o Reddit. Eu entro em um monte de grupo e nunca uso, mas tá aqui. E Rambo, a gente costuma falar muito sobre o AirBuddy, um dos seus projetos, o seu principal projeto, né? E o Igor Marcossi falou o seguinte: vocês conhecem o Notchnook? Ele mandou o link, vai estar aqui na descrição, e falou, não é propaganda não, tá? Mas ele falou que a pergunta humilde dele seria se o Rambo acha que ele poderia fazer alguma coisa com o AirBuddy, com o Lightbuddy, que se integrasse a esse Notchnook. Ele falou que é fã do podcast, fã do AirBuddy e fã do Tib Studio também. E aí, Rambo, tendo acessado, imagino que há 20 segundos, esse Notchnook, quais são as primeiras impressões? Não, na verdade eu já tinha acessado, eu acessei de novo aqui só pra me recordar, mas o AirBuddy 3 já tem, basicamente, ele faz as coisas que são relevantes do AirBuddy integrados no Notch. E eu não entendi se esse Notchnook permite integração de terceiros, pelo que eu entendi. É só um app que coloca várias utilidades ali. Mas se você quer coisas do AirBuddy no Notch, vai ter na versão 3, que tá em beta agora. Vai ter. E o Lightbuddy, talvez. Vamos ver. Posso falar que eu adorei esse site, que ele é chuvoso? Não sei se é assim pra vocês, tá vendo a previsão do tempo aqui de São José e tá botando assim. Mas tem uma chuvinha caindo. Uma escolha. Não sei lá. Me passou muito uma vibe site do GeoCities dos anos 90. Ué, legal. Então, pra mim não tava aparecendo a chuva, porque eu uso Dark Mode aqui. Tava tudo escuro. Aí eu olhei e falei, é chuva? Aí eu desabilitei. Mas então é porque o seu display não tem um bom contraste, porque no estúdio de display provável. Aqui mesmo, em Dark Mode, dá pra ver. Provável. Chuva HDR. Eu acho que falta coisas assim, web afora, curtir. Obrigado ao Igor por ter mandado. E, é claro, vou deixar na descrição aqui. E esse site, que é o Lo.café, tem esse Notchnook,
Tem o Lorraine, agora fez sentido o lance da chuva. Tem o Winston também, que é um cliente para Reddit. Bacana. Quem quiser dar uma espiadinha, o link tá na descrição. E sobre a família Rambo, que é um assunto relativamente frequente aqui também no ADT, o Giovanni Weber falou o seguinte: deixo aqui o registro que eu fotografei... Posso só me meter aqui? Eu acho, assim, eu estou opinando de acordo com a minha experiência lá no sul, de onde eu venho, e como o Giovanni trabalhou nessa área, eu acho que ele preferiria Giovanni Weber. Weber. Eu quase falei Weber, achei que ia ser fresco demais. Giovanni, depois conta pra gente qual é a sua pronúncia preferida. Então o Giovanni Weber falou o seguinte: deixo aqui o registro que eu fotografei o encontro da família Rambo em 2025. O Rambo, esse aqui do ADT, tá certíssimo. O tronco comum no Brasil é em 1828, com a chegada de Matthias Rambo e Susanna Horscheid, vindos da região de Hunsrück, na Alemanha. Mas os Rambos estão pelo mundo. Existe até uma espécie de massa. Eu não sei o que é isso. Maçã. Maçã? Acho que faltou o acento, né? Enfim, isso não sei o que é. Em 2028, serão os 200 anos da família Rambo no Brasil. E parabéns, Guilherme, por ser um notório deste legado. Falou, feliz ano novo, mandou o link da cobertura dele, do encontro dos Rambos. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha. Eu tô pesquisando aqui, engraçado, aí eu procurei no Google Rambo Apple, né? E aí apareceu todos os filmes do Rambo no Apple TV. Pensei até que talvez ia aparecer alguma coisa minha, né? Tipo, eu imaginava um isso post, também, alguma coisa assim. Deve ter aqui, mas pelo que eu entendi, é sim, de fato, uma variedade de maçã. Tá. E tô vendo nos crachazinhos, é o 12º encontro da família Rambo, então vai que você participa do 13º no fim desse ano. Tem muitos Rambos na foto aqui, caramba. Né? Tem bastante. Excelente, obrigado, Giovanni. E sobre o papo de nata, que aparentemente também virou um bloco fixo aqui do ADT, o Thiago Bernardo falou, ainda sobre esse infinito assunto, nem só no sul tem a nata. Em alguns estados do Nordeste, o consumo dela é bem comum, normalmente para comidas salgadas. A gente usa no preparo de carne de sol na nata ou como base para o baião de dois, que é uma delícia, inclusive. Falou que em alguns estados e em outros o baião é mais sequinho. E são todos incrivelmente bons. Eu sou fã de baião de dois, uma das minhas comidas favoritas, então. Mas nunca comi com nata, não. Agora eu fiquei curioso. Bem curioso. Então, e até agora eu não comprei também, nem procurei no mercado, pra ser muito sincero. Também não. Mas vou chegar. E obrigado a todo mundo que vai no mercado, acha nata e me manda foto. Vocês podem mandar onde é também, que eu já vou mapeando pelo Brasil. Se eu estiver na frente de um desses lugares, eu consigo comprar pra mim. Toda vez que participo do ADT e vejo aqui alguma coisa sobre nata, eu penso, putz, esqueci de olhar no mercado. Ô Mendes, pede pra IA fazer pra você um aplicativo Find My Nata. Excelente. Tem duas coisas que eu adoro quando me mandam. Quando acham nata e como nessa semana o Edson Nakano mandou também, que ele tava lá em Portugal, tava no Porto, foi comer o prato tradicional de lá, francesinha, mandou a foto pra me deixar morrendo de vontade. Eu tinha falado naquele dia de francesinha, porque o molho de francesinha é aquela coisa absurda que vai 25 ingredientes, vinho do Porto, vinho, cerveja, whisky, sal, pimenta, pimenta periperi, não sei o que lá, e aí faz o molho que é muito gostoso, parece um pouco daquele clamato que tem no México. Parece não, né? Mas é que nem o clamato do México também, né? Que é que eles tomam lá o suco de tomate com cerveja, mas vai também 18 outras coisas pra fazer. Achei que era só abrir lá a passata e meter a cerveja. Não, é muito mais complicado que isso. E a francesinha você come e não precisa comer por um mês depois. Nossa, porque além do molho ser cheio de coisa, o próprio sanduíche, gigante. Eu não sei se estou ofendendo os portugueses falando de sanduíche, me perdoem, tá? Mas o próprio sanduíche também tem tudo. Tem bife, tem linguiça, tem presunto, tem o queijo, tem o ovo. E várias camadas. É uma delícia. Ainda vai com batata frita em volta pra dar aquela complementada na larica. Eu acho muito bom. Esse eu não conhecia. Ó, se você for comer, passa o dia inteiro sem comer nada. Se pá, até no dia anterior, nem janta. Aí no final do dia você come e você não vai precisar comer pelo resto da semana. Eu abri aqui no Google, tá aqui, Top 5 Rio. Restaurantes do Rio de Janeiro que vendem. Eu sei de um lugar em São Paulo, que é o Recanto Português, Rancho Português, alguma coisa. Tá na Bandeirantes, ali na frente da jardineira, da churrascaria. E lá tem. E é gostoso. Mas
Quando eu voltei de Portugal, eu voltei na mala, claro, né? Com 2 garrafinhas de molho de francesinha. A gente fez um. O segundo passou... Que foi isso, né? Você faz um trabalho tão absurdo de fritar tudo, não sei o que lá, com a casa inteira empesteada de gordura. A gente não fez da segunda vez. O molho acabou até passando da validade. E eu não tenho a manha de abrir coisas fora da validade, mas é muito gostoso. Já dá... Se eu for pra São Paulo em breve, eu vou passar lá no restaurante pra poder comer, porque é muito bom. Será que não fica bom com macarrão esse molho? Assim, o seu já venceu, já foi fora, esse ia ser mas... com fungo. O mais legal que eu tô vendo aqui é que ele passa de R$37 até R$136. Então, caramba. tô impressionado. Checks out. 37 eu não confiaria, não. Tá no top 5 Rio de Janeiro, então. E sobre o papo de coquetéis, e aliás, se você é menor de idade, pule esse capítulo, e se você é maior de idade, beba com moderação. O Marco Terres falou o seguinte: durante o último episódio, o Marcos comentou que tem uma máquina que faz gelo para coquetel. Você pode falar mais sobre ela? Fiquei interessado na ideia. E falou, obrigado pelas várias horas de entretenimento. Não, se eu falei que é uma máquina, eu falei errado. É um isopor glorificado. Mas ele é feito exatamente para fazer o gelão transparente. Eu vou colar aqui a pergunta que o Givago mandou. Você pode explicar mais sobre o lance do gelo? Já notei que às vezes derrete rápido, mas nunca descobri o motivo. O que rola é o seguinte: para quem vai em lugar de coquetelaria, já deve ter percebido que geralmente o gelo é um gelo transparente, um blocão, quadradão, assim, sem uma bolinha, sem um ar, nada, lindo. Ele até some, você olha de frente, o gelo some no copo, é bem legal. Esse gelo, ele é feito de um jeito específico, ele é congelado de jeito específico para eliminar qualquer impureza e qualquer bolha de ar que deixa ele menos sólido, fica mais fácil de derreter. Então, quanto mais puro for o gelo, mais demorado vai ser o tempo que vai precisar para ele derreter, e com isso o coquetel fica gelado por mais tempo e fica aguado por menos tempo, né? Quer dizer, ele demora mais para aguar. E isso que eu tenho, eu vou deixar aqui, eu vou procurar e deixo aqui na descrição. Ele é um cubo de um material isolante térmico. Dentro desse cubo tem um recorte para eu colocar um quadradinho, um retângulo, de silicone. Esse retângulo tem 2 partes. Tem um retângulo grandão e um retângulo menor que entra no grandão. Esse menor tem uns furinhos. Por que tem tudo isso? Eu coloco a água, ele preenche as 2 câmaras, né? E aí eu coloco isso dentro desse material isolante e levo pro freezer. Como tem esse material isolante em volta, o que acontece com a água? Ela congela de cima para baixo. Esse processo de congelamento vai empurrando as impurezas todas do gelo para baixo, para a segunda câmara, a segunda porção ali, que tá separada nessas 2 câmaras, né? E aí leva um dia pra ficar pronto, leva 24 horas pra fazer um gelo, né? Na hora que eu tiro, eu desenvelopo ali essa manguinha de dentro desse material isolante, e aí eu separo os 2 pedaços e eu tenho um gelo que é super limpinho, não é que é sujo, mas que é super límpido, né? Sem nenhuma impureza, nenhuma bolha, e a parte de baixo fica toda nevoada, né? Essa eu uso pra só pra fazer pra ter gelo no freezer também, né? Mas o gelo grandão aí sim, pra botar no coquetel gostoso, com ingrediente bom, pra não diluir e não ser nenhum problema. Então é por isso. Então os lugares que vendem um gelão não tá roubando o drink do seu copo. O drink é o tamanho, ele tem uma milimetragem? Não, uma mililitragem. Específica, a receita dele é a porção que vem, e o gelo, quanto maior e mais transparente ele for, por mais tempo ele vai gelar sua bebida sem ele derreter rápido. Então, tem outros jeitos de fazer. Eu vejo o pessoal mostrando, por exemplo, que você pode pegar o pote de sorvete, encher de água, aí você também enrola, isola ele nas laterais, bota uns panos, uma coisa assim, e deixa no freezer. Ele vai congelar do mesmo jeito, aí você vai ter que pegar uma serra, uma faca, uma coisa assim, pra você fazer o seu cubo. Esse meu, ele já sai no formatinho de cubo do gelão. Então é isso, não é uma máquina, é um acessóriozinho, custou, sei lá, comprei lá fora, custou uns $18. Eu não sei quanto vai sair um negócio desse aqui, mas pensa que se morasse lá fora ia ser 18 conto um negocinho desse. Super bom, bacaninha. Nesse último fim de semana, por ironia, ele deu uma rasgadinha num pedacinho, mas não inutilizou a parada toda, numa marca chamada Pearl. Então é isso, não é a máquina, é só um trem que eu comprei e faz um gelo por dia, mas o gelo, olha, é muito bom. Eu fiquei pensando que deve ter talvez uma versão mais avançada, e daí eu acho que já seria considerada uma máquina que puxa um vácuo no... Daí tira, né, remove todo o ar ali que tá dentro da água e fica o gelo. Se bem que o vácuo não vai não vai separar minerais e coisas que talvez possam afetar a qualidade do gelo. Mas acho que o pior de tudo mesmo é aquele ar que fica na água
que aí na hora que congela ficam aqueles pocketzinhos de ar dentro do gelo, e aí ele não fica tão bonito, e também eu acho que por conta disso ele acaba derretendo mais rápido. Sim. Pensa naquele gelo que a hora que você bota água ele começa inteiro a craquelar, ele racha inteiro. A estrutura interna dele era super frágil, com isso ele ia acabar derretendo mais rápido mesmo. E acho que até falei isso outra vez também, né, que até quando você vai gelar um coquetel, você tem que pôr muito gelo, porque aí a união faz a força, você consegue gelar sem que o gelo derreta. Se for pouquinho gelo, você tá só derretendo o gelo e nem esfria o coquetel, isso fica aguado mesmo. Então tem essas diferenças, gelo bom faz mesmo a diferença. E tem um pessoal que até ferve a água antes de depois congelar, etc. Pro meu dia a dia aqui, pra emergências, meus gelos de emergência, não precisa de tanto, mas também é um jeito. Eu acho que eu já comentei aqui, quando eu faço gelo, porque no meu bar aqui do apartamento tem uma torneira com água quente. Se eu abro a torneira no quente para encher a bandejinha de gelo e coloco no frigobar do bar, que não é tão potente quanto o freezer da geladeira, ou seja, vai congelar mais devagar, o gelo fica quase perfeito. Fica só umas impurezinhas no fundo mesmo. Ou seja, acontece basicamente o que acontece na sua forminha estilosa, mas eu imagino que por conta da água ter sido aquecida, ela elimina ali ou separa mais fácil o ar e whatever que tem ali, e mágica, física, química acontece e fica mais bonitinho o gelo. Tem outras, eu sei, acho que, sei lá, como é que chama aquela loja de cacareco imaginário? Tem os lugares que tem umas esferinhas, um desse de esfera, assim, é isolado térmico também. Então. Eu ia perguntar se era a mesma coisa, porque o máximo que eu vi foi isso. Eu tenho um bem mequetrefe, eu comprei vários, na verdade, porque daí eu posso deixar mais de um sempre. Fica quase ok, assim, dá pro gasto. E não derrete super rápido, derrete numa velocidade aceitável. O principal é isso. Tô tentando achar aqui, não consegui encontrar, mas se encontrar eu coloco na descrição exatamente qual que é o meu. Pode ser pôr uma foto, que vocês vão saber, pelo menos o que eu tentei explicar aqui. Falei miseravelmente das câmeras todas, mas é isso. E seguindo em frente com os follow-ups sobre o lance do toalheiro conectado, que foi o assunto no último episódio, o Gabriel Sanzoni falou: respondendo à dúvida do toalheiro, aqui em casa eu consegui fazer a automação do toalheiro pelo aplicativo do fabricante, que é a Sonoff, e não pelo HomeKit. Sonoff é outra figurinha carimbada aqui que não é todo episódio, mas é sempre a salvação, pelo que eu percebo de vocês que tem essas coisas conectadas, né? Eu não tenho Sonoff, mas tenho coisas parecidas e sim, resolve. Eu tô pra comprar alguns produtinhos da Sonoff, porque eu me mudei recentemente e aqui em casa eu tô usando aquelas réguas de spot. E aí eu tô pensando em automatizar algumas dessas réguas, né? Talvez eu use Sonoff mesmo. É uma marca boa, tem bastante coisa. Eles têm um lance também de receptor de sinal pra passar, sei lá, do ar-condicionado, né? Que você usa o controle do ar-condicionado e ele usa o infravermelho pra conectar com o ar, não sei o quê. Eu uso o Sensible pra isso, que funciona bem, embora ele use internet pra funcionar, que eu não gosto. Porém, se você controla via HomeKit, não, porque daí usa a rede local. Nossa. Mas no HomeKit não tem todos os recursos. Por exemplo, não dá pra você controlar a intensidade do vento do ar-condicionado. O HomeKit é só frio, quente, automático e temperatura. É só o básico do básico do básico. Mas eu me corrigindo aqui, eu tenho quase certeza que eu tenho, na verdade, um switch Sonoff aqui, que eu, aos poucos, eu tô colocando aqueles relés HomeKit. Eu tenho um lá que não é oficial, que você instala um firmware HomeKit e funciona super bem. Mas aí, se eu não me engano, foi a Sonoff que lançou um que é bem pequenininho, assim, que tem suporte a Thread, Matter, todos os protocolos mais modernos e é 100% reliable. Assim, eu instalei aqui no escritório e nunca deu nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de problema. Os outros também que eu tenho, depois que eu troquei, que eu nem lembro mais qual era a marca, dos primeiros que eu tinha botado, que usava Bluetooth, que era uma porcaria. Agora esses
que tem o firmware customizado, é tipo 98% de confiabilidade, e esse do Sonoff, que eu tenho quase certeza que é do Sonoff, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas é 100%, nunca deu problema. O Edgar Contente comentou, né, que Sonoff e Tuya são as mais conhecidas. A Tuya é engraçado porque ela fabrica para tudo quanto é empresa. Um dos primeiros produtos inteligentes que eu comprei foi uma lâmpada da Positivo. Uhum. E aí chegou em casa, eu comprei na Amazon, chegou aqui em casa, comecei a brincar. Na época não era conectado com o HomeKit, nada disso. E aí eu comecei a pesquisar, quando eu fui ver, era na verdade uma lâmpada da Tuya, que a Positivo comprava e só colocava a marca deles. E aí eu troquei de aplicativo pro aplicativo da Tuya, que tinha um monte de funções a mais, um monte de cacarecos. E toda vez que eu compro, eu dou uma olhada pra ver se não é um Tuya por debaixo dos panos ali. Eu tenho uma régua na minha mesa aqui que também é inteligente, régua de tomada. No final das contas era uma Tuya por debaixo dos panos ali. O Edgar falou que na casa dele ele controla direto a condensadora Daikin via RS485, acho que é serial, né? Edgar, manda um feedback com os links, porque não dá pra mandar um link aqui, porque eu fiquei curioso, porque eu tenho essa marca aqui, e aí se for, sei lá, um negocinho Arduino que você pluga lá, eu tenho interesse. Manda pra nós. Lembrando que o Edgar trabalha com isso, então ele já tem os contatos, os esquemas e o know-how. Legal. Né? Pode mandar a fatura depois. O orçamento junto. Aqui em casa, ar-condicionado, eu tenho o ar da LG. Não é compatível com o HomeKit, mas eu uso o Home... Eu esqueci aquele... Assistant, isso, obrigado. Que faz essa interface. Faz bem mequetrefe ali, mas funciona. Liga, desliga e tá bom. Esse lance de Home Assistant e Home Bridge, eu sei que tem gente que usa e tal. Eu nunca, assim, eu brinquei só pra ver como é que era, porque é o tipo de coisa que... Eu não sou o tipo... Eu pareço o tipo de pessoa que ia super se empolgar de ter uma automação que tem que ficar troubleshooting o tempo todo. Nesse aspecto, eu sou bem mais Mendes. De tipo... Se o negócio não funcionar, eu vou ficar irritado, vai ser um estresse e vai me deixar chateado. Então eu prefiro comprar produtos prontos e bons e que funcionem. Nem sempre é o caso, né? Infelizmente. Mas, no geral, eu tenho dado sorte, porque daí eu atualizei o macOS, aí o Home Assistant parou de funcionar. Daí passa um dia inteiro resolvendo o negócio. Não tenho tempo pra isso. Follow-up em tempo real, achei o maldito molde de gelo, eu vou deixar aqui na descrição. Não é Pearl, é Peak. Eu não ia achar nunca, mas eu coloco aqui. E no site que eu encontrei tá $35. Menos... mais caro ainda do que eu lembrava. E ainda sobre o HomeKit, aliás, follow-up em tempo real, Henrique Félix falou que ele usa o Tado. E tem um ozinho tipo de grau centígrado para controlar o ar-condicionado. Aí ele fala, tentei o Sensible e não funciona tão bem quanto o Tado. E o Tado é bem mais minimalista até do que o Sensible, que é interessante. Falou que se vocês forem para algum lugar que tem IKEA, os aparelhos HomeKit da IKEA também funcionam muito bem. E deve ser tudo white label. Como é que é a marca que você fala? Tuya? Tuya. É a marca chinesa que é um white labelzinho para todas as outras. Se você entrar no AliExpress e olhar lá, a marca XYZ, mentira, é Tuya por debaixo dos panos. Confia. Famoso white label safado. Exato. E ainda sobre o HomeKit, o Nicholas Lehman falou, sou usuário assíduo do HomeKit com mais de 40 devices. Cara, que pesadelo. Raspberry Pi para aquilo que não é nativo e até cortina. Quando cria a automação, dá para selecionar desligar e depois colocar depois de 4 horas. Aí ele mandou aqui o link, inclusive ele falou, uso de 4 horas para minha toalha ligar todos os dias às 6 da tarde para tomar banho, umas 8 com a toalha quentinha e aos sábados às 10 da manhã. E para garantir, coloca a toalha para desligar às 23h59 todo dia. Aí a automação do Shortcuts roda no iPhone e da casa roda no HomePod. Ele falou que esse Wait na casa funciona e no Shortcuts em segundo plano, nem sempre. Quantos devices ele falou que tinha? 40. Olha, só de Hub e Bridge tem 19 aqui. Mas eu não sei onde é que vai pra ver, tipo, o número de devices como um todo que tem, mas eu acho que aqui deve estar mais ou menos por aí também. Cara, eu queria ter essa
Os únicos que estão... Mas então, não precisa de disposição nenhuma, porque tá tudo funcionando. Eu nunca precisei troubleshoot. O troubleshooting que eu tive que fazer foi quando eu fiz a instalação inicial e depois aquela vez que o bridge o hub da Philips Hue deu pau. Mas daí foi simples que foi, deu pau no hub, compra outro. Pronto. Mas aí tem que escolher bem o que vai colocar, né? Exige. E aí, fora isso, de manutenção, é só trocar a pilhazinha, moedinha de sensores que são assim, que é a cada meio ano. É que pra mim eu lembro que ele perdeu um dia, ele zerou meu HomeKit. Eu falei, então tá bom, então eu não queria mesmo. Tipo, nossa, isso é então... um terror. Aliás, sabe o que acontece no iOS comigo? Desde o 26.1, sei lá, toda atualização do iOS, eu tenho uma página na minha central de controle do iPhone que é só HomeKit. E tem uma configuração bem específica com cada acessório, já é memória muscular onde está cada acessório. Toda vez que atualizo o iOS, eu abro lá aquela página do Control Center, tá tudo Select Accessory or Sim, tá como se tivesse zerado tudo. Mas isso é uma mentira. Depois de um tempo, volta ao normal, mas é depois de um tempo, horas, né? Mas enfim, não é um problema do HomeKit, é um bug no iOS especificamente. Muito bem. Follow-ups concluídos, chegou a vez da gente ver como que foi o nosso aproveitamento para fazer as previsões do que ia acontecer em 2025 na segunda edição do Prêmio Bola de Cristal anual, com o que a gente espera, é o prêmio sem nome, né, que a gente esperava do mundo da tecnologia. A gente vai fazer aqui a contagem dos pontos, do que o Rambo chutou, o Coca chutou e do que eu chutei, e claro, na sequência a gente vai fazer aqui as nossas previsões com 3 chutes cada um, que a gente aposta que vai acontecer no mundo da tecnologia pelos próximos... 11 meses quase, né? Que janeiro já tá no fim. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando aqui o podcast e que quer falar com você que é MEI, que já devia estar com a vida em ordem por conta da reforma tributária, com tudo o que tá mudando na relação com o fornecedor, na relação também, na sua relação, né? De cliente e de empregador, de fornecedor, de parceiro. Tem muita coisa mudando, então a Firmou tá ajudando já todo mundo que tem as empresas. Eles falam, quanto mais enrolada a situação, melhor, mas eles curtem trabalhar, nunca vi isso. Então você pode ir em @Firmou Consultoria lá no Facebook, lá no Instagram, contar qual que é a sua necessidade, explicar a situação da sua empresa. Eles estão inclusive fazendo um preço especial, mas voltado para quem é MEI, mais dentro dessa realidade. Então pode falar com eles. O primeiro contato é sem compromisso, para eles entenderem mesmo a sua situação, e vocês junto com eles, ou você deixa na mão deles, eles resolvem, como fazem pra gente, ou vocês junto com eles vão encontrando aí os próximos passos. Então mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente, como eles fazem pra gente aqui todos os dias, todo o apoio a Gigahertz. Obrigado. Valeu! Muito bem, segunda edição do Prêmio Bola de Cristal sem nome, com chutes do que aconteceu ao longo do ano. A gente no ano passado fez 3 rodadas, cada um deu 3 chutes. O Rambo disse que a Apple ia lançar algum produto com um chip com baseband próprio e rolou. Rambo emplacou logo de cara. O Coca disse que agentes de IA iam começar a entrar em produção. Rolou demais. Esse ano foi, e vai seguir sendo, né, nos próximos anos, mas foi mesmo o ano de agentes. Tem até o sininho que a gente brinca no IA Sobre Controle cada vez que fala de agentes, que virou um meme do podcast. E eu disse que pelo menos um evento da Apple ia ser presencial, porque, pelo amor de Deus, tava na hora, né? Não teve. Triste. Na segunda rodada, o Coca falou que computação quântica ia começar a sair da teoria. A gente não viu tantas novidades a respeito disso. Teve aqueles anúncios teóricos, alguém apresenta um chip, assim, mas não teve. Posso propor práticas. Um pensamento só. Me corrijam se estiver errado, mas não foi no ano passado que a Apple introduziu a criptografia pós-quântica no iMessage? Eu acho que foi no ano retrasado. Nossa, já faz tudo isso. Então nossa. Tá, né? Fevereiro de 24. Nossa senhora. Enfim. Não, peraí. Não, por favor. Seja Apple Security Research. iMessage with PQ3, the new state of the art enquanto security... É isso mesmo. 24. Caramba. Tá aqui, 21 de fevereiro de 2024. Mas enfim, de qualquer forma, mesmo que tivesse sido ano passado, ainda era discutível, porque não é computação quântica, né? Mas enfim, beleza, então não foi não. Então, não teve. Eu falei que alguma empresa ia tentar emplacar que tinha chegado na AGI,
ninguém teve essa coragem, mesmo que ninguém sabe o que significa AGI, isso dificulta. E o Rambo falou que ia ter uma pressão perceptível para a União Europeia. Uma pressão perceptível para a União Europeia aliviar a pressão regulatória sobre as Big Techs. Eu não sei. A gente viu o Trump choramingar, falar que vai bater no Spotify, mas a Europa seguiu apertando a Apple, seguiu com o DMA, eles não se importaram muito, a gente viu, não. É o que eu achei até que elas abaixaram um pouco a cabeça, assim, pra atender algumas coisas, né, no final das contas. Teve um lobby, realmente, tanto que a Apple acho que foi a que mais gastou no passado, não foi? Eu posso estar enganado, a Apple ou Google? A Apple e a Meta, eles se revezam. Mas... Assim, o chute se refere à pressão. Não, a pressão rolou. Não se eles fizeram alguma coisa ou não. Eu até, contra meus próprios interesses, talvez argumentaria que teve mais atitude do que pressão, na verdade. Porque eu acho que existe uma percepção geral de que deu uma minguada esse negócio do DMA, que eles viram que fizeram besteira, que o negócio não é o... O Gruber fez um post recentemente, assim, eu tento discordar dele, mas é difícil. Porque o Gruber, ele tem a gente já falou que ele tem aquele lance do estadunidense meio, né, que médio. Só pensa do jeito que eles pensam e qualquer coisa diferente é alienígena e só existe, né, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Mas, cara, ele botou, assim, nas palavras que eu gostaria de ter conseguido colocar o que eu sempre pensei sobre o DMA, que é tipo, quem é que tá sendo beneficiado com isso? Ninguém tá sendo... É que nem o negócio do cookie. É só pra encher o saco. E não resolve nada. Que é o que velho babão sempre faz quando o assunto é tecnologia. E eu acho que aos poucos isso tá vindo à tona. Mas rolou sim uma pressão e foi perceptível que deu pra ver. Deu pra ver a pressão acontecendo. Então eu acho que eu posso ganhar esse ponto. Ok. E pra concluir as rodadas, eu falei que a investigação antitrust, antimonopólio do Google não ia dar em nada e não deu em nada. Caramba. Que deu, o Google tá recorrendo. Não teve Muito que desmembrar Android, vender Chrome, nada do que foi hipotizado ao longo do ano. Todo mundo quis comprar o Chrome, mas ninguém vendeu. Então, não deu em nada. O principal evento desse processo inteiro foi a EdQ falando que 10 anos nem vai ter iPhone. Isso não é importante, não. O Coca falou que as tretas envolvendo lei regulatória de IA na Europa, o chute é esse, então eu não lembro. Eu acho que teríamos mais tretas envolvendo... Pode ser. E, não sei, acho que teve as empresas não lançaram muito. Acho que a Meta segurou um pouco, né? Alguns lançamentos de a própria Apple também, mas treta. Também não me lembro. Eu achei ótimo que o Rambo fez a observação que eu achei muito boa, de quando a Meta comprou a Rewind, a Limitless, que eles falaram, a gente vai parar de vender nesse país, tipo, em todos os países que tinha lei de privacidade não pode vender. Isso quer dizer o quê? Né? Então, sempre que você quiser saber sobre a privacidade de alguma coisa, vê se é só disponível nos Estados Unidos, basicamente. E não porque, é uma empresa dos Estados Unidos que começou agora, mas principalmente, assim, uma empresa dos Estados Unidos comprou um serviço já existente e aí tirou da Europa, do Brasil, do Japão, de todos os países que têm leis de privacidade. Aí você já fica com o pé atrás, né? Tudo bem que existem problemas nas leis de privacidade, não são perfeitas, mas nesse caso eu sou a favor de ter. É melhor ter do que não ter. E concluindo os chutes, o Rambo falou que ia ter alguma nova modalidade de uso, de interface, de interação de IA que vai ter se tornado mainstream, e aqui eu só consigo pensar em Vibe Code, que de fevereiro pra frente, quando o Andrei Karpathy inventou essa palavra, empacou. Virou mainstream, sem dúvida alguma. Mas eu não sei se é isso que você quis dizer, Rambo, quando você falou sobre esse chute. Eu tô tentando me lembrar. Eu acho que não foi exatamente... Eu acho que o que se encaixaria, talvez, mais no espírito do chute, e aí também, de novo, porque já estabelecemos aqui que a minha memória é péssima, foi no ano passado que lançou o Sora, né? Pelo amor de Deus, o 2.
Foi. Tá, então eu acho agosto. que se encaixaria porque, assim, a definição de mainstream também é discutível. Mas, enfim, ficou lá como o app mais baixado da App Store por várias semanas. Eu acho que isso dá pra considerar mainstream. Então, acho que rolou, sim. Boa. Foi em setembro do ano passado. Chutei agosto. Ufa. Então Agentes de IA que começaram a entrar em produção só ano passado que me assusta, que parece que tem muito mais tempo. Se você me falasse que tem 3 anos, eu ia falar, beleza, assim, tem 3 anos. A ideia tem mais tempo, né? Sim. Tanto é que o Coca chutou, né? Mas não tava rolando ainda pra, tipo, você um usuário qualquer ir lá e ter um agente, né? E me assustou, que eu olhei agora e falei, não, que isso já tem 2 anos aí, fácil, mas não, realmente foi ano passado. É engraçado. Em fevereiro de 2024, a gente entrevistou no IA Sob Controle o Rafael Rafaelov de Stanford, que ajudou a fazer o DPO, que é um processo, uma eficiência do treinamento de modelos, uma coisa bem específica. E no meio do papo, a gente tava falando sobre, né, como é que tá... Pensa, em fevereiro de 24, né? Era bem no começo ainda do crescimento exponencial, né? E ele falou, chatbots, do que eu vejo assim, chatbot é o passado, já em pesquisa, né? No topo da lança ele já morreu. Multimodalidade é o presente e agentes vão ser o futuro. Naquela época era tão intangível falar de agentes, a gente já conseguia entender mais ou menos a noção de que você ia falar com a IA, ele ia fazer a coisa pra você, mas parecia tão distante, né? Então evoluiu o 24 inteiro, muita empresa começou a falar de agente, mas não tinha nada que era de fato muito útil. Então ano passado foi o que começou mesmo a ter produto, né? Você começar a pedir o negócio fazer e ver o benefício. E aí foi o que deu, né? Os Cursor da vida, os Replit da vida, o Claude mesmo, o próprio OpenAI, os navegadores, né? Que tem toda uma parte de fazer as coisas sozinhos. Então foi no ano passado mesmo, isso sem dúvida. Mas parece mais distante, mas parece mais novo ao mesmo tempo, né? É muito porque doido. já é uma coisa que entrou na nossa rotina, pelo menos na minha rotina entrou bastante, assim, principalmente com o desenvolvimento. Então eu olho e falo, caramba, é bem louco pensar que é algo de um ano atrás só. Pois é. E finalizando aqui, o Rambo acertou os 3 chutes que ele deu, já é o vencedor da segunda edição do Prêmio Bola de Cristal sem nome, previsão de tecnologia 2025. O Coca acertou um chute e eu acertei um chute também. Então, Rambo em primeiro com 3 e eu e o Coca empatados em último lugar, com um chutezinho cada um. Eu acho que a gente, considerando a loucura tudo que foi ano passado, a gente, né, poderia ter sido pior. O Rambo salvou a gente, eu acho. Vamos ver esse ano. Vamos ver esse ano. E eu tava pensando sobre esses chutes desse ano. Eu não sei se a minha impressão é que a gente tá num momento muito intermediário. A impressão que eu tenho, assim, sem dar nenhum chute específico, é que o ano vai terminar meio parecido assim com como ele começou. Sei lá. Eu não tô... Espero que não. A gente tá vendo... Tomara que não. Por muitos motivos. Mas... O que a gente vê de lançamento de produto é uma coisa meio muito incerta. Tem esse da OpenAI que a gente pode falar em algum momento aqui, dependendo de dos chutes que a gente for dar, mas que também pode ser um anúncio nesse ano e lançamento ano que vem. Tem a Apple com essas coisas que eu tô com a menor confiança que vai sair nada nesse ano. Então tem tanta especulação e tanta falação que eu acho que isso tá diluindo e confundindo e distraindo um pouco as evoluções de verdade, assim. Então, o Arthur tava falando assim, nossa, cara, não faço ideia do que eu vou chutar, a gente tava falando sobre isso antes da gravação aqui. Pra ser muito sincero, eu também não. Mas eu vou arriscar dizer que quanto mais conservador a gente for nos chutes, maior vai ser a chance de acertar, porque eu não tô vendo ousadia e o sangue nos olhos que a gente via nas empresas há 1 ano, 2 anos, mas pode só ser eu ser pessimista, porque eu tô com febre hoje, não sei. Mas eu tô com a mesma percepção, acho que a gente teve um salto muito grande e agora começou a dar entrou num platô. Não sei se a gente vai ter alguma outra evolução muito grande, talvez algum outro modelo da China, porque a gente teve DeepSeek, né? E agora a Manus que foi comprada, mas eu não Lembrando vejo... que os chutes não precisam ser sobre IA, necessariamente. Sim. Não, mas é porque a IA é o que todo mundo tá apostando agora, né? Então, se tiver alguma coisa nova, provavelmente vai ser de IA. Revolucionária, absurdo, seria de IA, mas eu também não tô vendo nada muito revolucionário. Falou eu antes da AGI ser divulgada amanhã. Mas a gente também não precisa necessariamente se limitar a produtos, a software. Pode ser
coisas Tudão. gerais, né? A gente falou de tanta coisa regulatória, né? Inclusive, eu já vi aqui na pauta que na ordem alfabética aleatória eu sou o primeiro, então já vou começar com essa vibe regulatória e, enfim, envolvendo outras coisas também. Até o final deste ano vai ter acontecido algum grande vazamento ou treta envolvendo verificação de idade online, em apps, em sites, em redes sociais, alguma coisa assim. Vocês viram os protestos das crianças no Roblox? Eu vi que tá rolando. Queremos injustiça. A plaquinha. Eu vejo que foi o William Marx que publicou alguém. A culpa é da Taylor Swift, escrito tudo errado, assim. Não sei nem se a pessoa fez de propósito, não. Provavelmente. Mas é porque o Roblox implementou aquela verificação de idade, e assim como o Roblox fez, é tudo meio meia boca e não funciona, é isso? Não, é o áudio. Eles não podem mais, abaixo de uma certa idade, não pode utilizar o áudio. Chamado, o chat. O chat por áudio. Na verdade, assim, eles fizeram de um jeito tão idiota que, assim, tem uma tabela de tipo... Se você tem entre essa idade e essa idade, você pode conversar com pessoas entre essa idade e essa idade. E aí, tipo, de 6 a 9 anos pode conversar com de 6 a 9 anos. Aí de 9 a 15 anos pode conversar com de 8... Tem toda uma análise combinatória que você tem que fazer para... Tá, mas quem pode conversar com quem, então, no fim das contas? E mesmo considerando... Porque, se eu não me engano, uma das faixas que tinha lá era, tipo, se você tem de tal idade até 15 anos, você pode conversar com crianças a partir de 9 anos. Cara, um adolescente de 15 anos conversando com uma criança de 9, não sei se é um match de idade adequado para conversa irrestrita online, sabe? Não sei. E, enfim, é mal feito, como sempre. Eu acho que criança abaixo de 13 anos não devia nem estar usando nada que pode se comunicar com ninguém, a não ser os pais. Mas isso sou eu. Cada um sabe de si. Exatamente. Não, é a placa, daí já não sei, mas enfim. Eu achei divertido, mas acho que vai ter dado alguma treta envolvendo isso, até um pouco covarde chutar isso, porque é meio óbvio que estão colocando isso à torto e à direito sem pensar direito nas consequências, cada um implementando do seu jeito, ver a sua cara. Deve ter essa parada disso que tá sendo vibe coded, sem revisão do código depois. Vai vazar documento de tudo quanto é gente, foto da pessoa pelada, porque tirou a foto achando que ia aparecer só o rosto e aparecia o corpo inteiro. Vai ter tudo que é tipo de treta. Ou também, essa pessoa aqui que tem cara de criança não consegue mais usar nada porque tem cara de criança. E aí vai ter que ir no escritório do Roblox pra fazer o age check presencial. Enfim, vai ter alguma treta. Ou então, o Chute do Rambo 2026 vai ter algum grande vazamento ou treta envolvendo verificação de idade. Justo? Justo. Isso aí. Beleza. E você, seguindo a ordem alfabética aleatória, Arthur de Vigir, seu primeiro chute. Ultimamente a gente tem falado muito sobre problemas de energia, né, para sustentar todos esses sistemas de IA, enfim, todos os servidores, e eu acho que esse ano a gente vai ter alguma crise nesse sentido, assim, algum lugar que vai começar a ter falta de luz, porque tá abastecendo o servidor mais do que deveria, algo nesse sentido. A gente vai ter alguma polêmica. A gente já teve o Satya Nadella falando que a IA tem que ter propósito para você usar, que você não pode usar para qualquer coisa, então já é um indício de que eles estão ali apertando parafuso, apertando dinheiro, o dinheiro não dá em árvore, né? Então eu acho que a gente vai ter algo nesse sentido, uma crisezinha energética em algum lugar, algum canto do mundo, a gente vai ver um problema com isso. Eu acho que a gente tá Você falou antes da evolução, que chegou talvez no platô e tal. Eu acho que a gente tá numa etapa agora de eficiência, de tornar as coisas mais eficientes. Porque meio que tudo segue esse ciclo. Até quando você talvez já tenha tido essa experiência, você tá desenvolvendo ali uma parada, você de cara, assim, você não pensa em performance, você pensa em fazer o negócio funcionar. Aí, exato. Funcionou. Putz, mas tá muito lento, tá usando muita memória, tá usando muita GPU, como que eu faço agora pra melhorar isso aqui? E até o momento
foi, entre aspas, resolvido, taca mais servidor, mais GPU, mais resfriamento e o planeta que se exploda, né? Exato. Então eu acho que agora a gente vai ver, talvez, eu espero inclusive que a gente veja ao longo desse ano, um trabalho de tentar tornar as coisas mais eficientes para você poder fazer mais com menos energia, né? O performance per watt que o Steve Jobs tanto falava. Acho que a gente vai ver algo nesse sentido. Talvez a Apple vai falar sobre isso, né? Com o lance lá da migração de Foundation Models para o Google. De repente eles vão trazer algum case study de como conseguimos otimizar a arquitetura e o modelo do Gemini rodando no Private Cloud Compute usa 50% menos energia do que o modelo padrão, sei lá, enfim. Podemos ver algo assim. Tomara que role, mas eu acho que antes disso vai dar, sim, alguma crise em algum lugar. Isso já tá... Esse assunto tá bastante já em voga nos Estados Unidos, porque, especialmente depois que o Mamdani ganhou as eleições de prefeito de Nova York, apoiando toda a campanha dele em cima da palavra affordability, que tá caro demais morar em Nova York, e que ele vai tomar medidas. Aliás, foi engraçadíssimo, a gente vai falar mais sobre isso no podcast Secretron Secreto, mas uma das plataformas dele foi que os ônibus vão ser gratuitos. Ele vai implementar um sistema que o ônibus vai ser de graça em Manhattan inteiro, você poder subir no ônibus e descer onde você quiser, sem problemas. Aí eu cheguei lá dia 1º, né? Aí nos ônibus, no letreiro dos ônibus, né, de destino, tinha assim, né, tá indo pra não sei onde, aí aparecia, é obrigatório pagar passagem, tipo, não tá valendo ainda, gente, calma. Tava fare required. Fica imaginando, sério? Não, o cara foi eleito, falou que ia ser de graça, quero andar de graça. Então, mas vai rolar. Então, ele conseguiu se eleger muito em cima disso, e aí foi curioso ver todo o lado republicano começar a colocar sobre como affordability é uma coisa que faz parte da prioridade deles, etc. Funcionou para um lado, vão tentar fazer para o outro. E o Trump começou a falar sobre affordability, que existe um hoax de essas bobagens que ele fala. E aí, junto disso, por conta desses centrais todas de energia que estão sendo colocadas, o que acontece? A empresa vai lá, numa cidadezinha minúscula, bota um data center gigante, bota o Colossus lá do xAI gigantesco, começa a ter problema de fornecimento de energia na cidade e o preço triplica. Fica caro acender a luz, porque tem uma central de energia ali do lado que está sugando toda a luz do universo, né? E aí, junta isso de um lado com a affordability do outro, a gente estava começando a ver, né, um problema grande para isso, e as empresas e as pessoas, né, cidades querendo fazer abaixo-assinado que não leva a nada, mas protestando contra a implementação de data center na cidade e tal. E aí, na última semana, as últimas 2 semanas, o Trump falou, gente, as empresas todas de tecnologia querem fazer data center? Façam, mas paguem. Aí, a Microsoft, logo na sequência, no mesmo dia seguinte, falou, a gente, a partir de agora, tudo que a gente for fazer de central de energia, a gente não vai mas a gente não vai se aproveitar de nenhum tipo de incentivo fiscal, de imposto mais baixo, vamos custear o negócio inteiro e comprometer a não afetar as comunidades onde a gente está colocando aqui as nossas edificações todas. Então esse é um assunto que já está esquentando faz umas semanas, então o Arthur dá esse chute, eu acho que é 100% o caso, porque nem toda empresa vai fazer isso, né? Tem empresa que aproveita que todo mundo está fazendo certo e fala, oba, só tem eu para fazer errado, vou andar uma milha aqui, né? Então é tipo o que o Rambo falou de lance de performance per watt, né? Seria lindo se todo mundo se desse por satisfeito com, nossa, agora a energia que eu precisava para fazer uma coisa que era 10, agora precisa de 1, então só vou usar 1. Não, vai usar 10 mesmo assim, para fazer 10 vezes mais. Então esse é o problema, né? Porque você aumentar a eficiência significa que você está aumentando também o teto do limite para ter mais uso ainda. Então eu fico reticente sobre isso, mas que vai ter alguma treta maior do que o pessoal só xingar e fazer piquete na frente da fábrica, isso com certeza já tá encomendado que vai acontecer mais cedo do que mais tarde, isso sem dúvida. Curioso que você falou sobre o lance dos republicanos estarem indo pro lado de affordability e tudo mais, e isso explica então talvez, pelo menos em parte, as atitudes do Trump em relação ao Banco Central e a taxa de juros, que ele ameaçou lá, enfim,
usando o sistema contra o cara lá do Banco Central. Então eu já sei como ele quer atingir a affordability. Não é do jeito certo. É na canetada. Baixando a taxa de juros à força. Todo mundo sabe que isso dá super certo no curto prazo. Pois é, né? Nem vai estourar de um outro lado. Enfim, esse é todo o contexto. O meu chute, que eu tô bem 50-50 que ele pode acontecer, mas eu vou cravar aqui que até o final do ano a Apple vai ter anunciado um novo pacote global de regras regendo App Store, instalação de aplicativo, comissão, in-app purchase, a coisa toda. Que já está difícil demais de acompanhar. E eu acho que ela gosta que esteja difícil demais de acompanhar. Mas ainda assim, disso para ficar insustentável, é um pulo, fora que ainda dá tempo dela tentar, pelo menos, fingir, e todo mundo fingir que acredita que ela está fazendo isso proativamente. Vamos aqui simplificar, porque nós queremos oferecer a melhor plataforma possível, justa, para que todos possam blá 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 blá, né? Então até o fim do ano a gente deve ver, é o meu chute que tá... Ainda não tô convencido que ele vai acontecer, eu tô torcendo para ele acontecer. Um novo pacote global de regras regendo tudo que tem a ver com instalação de aplicativo e comissão da App Store. Olha, a Apple criou todo um esquema super complexo, aí falando tecnicamente no sistema mesmo, para poder ajustar esses parafusos por vários critérios, mas principalmente região, né, onde você está. E tá funcionando. Eles já fizeram, já tá funcionando, já deram deploy, eles atualizam isso remotamente, então quando no Brasil vai liberar, eles vão lá, trocam um arquivinho lá e pronto. E então eu acho que eles não vão fazer isso. Porque eles já se deram o trabalho de colocar os ifs todos, então deixa, então continua assim. Eu acho que isso só aconteceria se nos Estados Unidos caísse uma regra dessas, o que não vai acontecer. Pelo menos não nos próximos 3 anos, 4, 20, não sei. Então eu acho difícil, mas tomara, né? Seria mais simples. Sem dúvida alguma. Ia poder tirar um monte de if. Eu acho que ela só vai fazer isso se ela quiser ficar de boa com os desenvolvedores, com a galera, falar, como você falou, Mendes, de passar por boazinha. Mas eu Olha, também não acredito, sinceramente, eu acho que a IA vai substituir a maioria dos desenvolvedores antes da Apple querer se preocupar em ficar boazinha com os desenvolvedores. Porque, cara... Não vai. Eu duvido. A Apple nunca ligou. O desenvolvedor pode estar queimando o carro na frente da sede da Apple, que não estão nem aí. E de certa forma também, sabe, é meio que... Vou fazer uma comparação esdrúxula, como sempre, essas analogias nunca funcionam, mas tipo, é que nem motorista de Uber que fica reclamando da Uber, mas continua dirigindo, né? Tipo, a gente reclama, mas continua lançando os apps lá, porque, enfim, de certa forma, porque é a única opção, né? Mas, mas lança no Android? Muito trabalho. Não, e aí quando vai lançar no Android a gente também reclama. Experiência própria. Também é ruim, tem coisas piores, inclusive. O Google, ele... No início era muito tranquilo lançar um app, tanto é que tinha de tudo quanto é tipo de app na App Store, na Play Store, mas agora tá tão difícil quanto, então eles também estão chatos na revisão, é o mesmo caminho, não tem muito pra onde fugir não. Pois é. Muito bem, indo pra segunda rodada, já volta agora pro Arthur na ordem alfabética aleatória. Vamos ver o seu segundo chute no Prêmio Sem Nome Bola de Cristal 2026. Eu acho que nesse ano a gente vai ver mais devices com IA. Eu ia falar que não queria mais falar de IA, queria puxar outro assunto, mas não consigo. Então, mais AI Pins da vida, a gente vai ter de novo essa leva de produtos testando, principalmente depois que a OpenAI anunciar o dela, né? Quando ela mostrar a carinha do que ela fez ali, eu acredito que a gente vai ter uma nova leva de empresas querendo se vender e, enfim. Se vai dar certo ou não, continuo não acreditando em algo dando certo. Mas não vou colocar isso no meu chute não para não complicar e eu não perder o ponto no final das contas. Mas eu acho que a gente vai ver mais e mais devices com IA embutida. Eu acho que isso é inevitável, mas eu tenho... A minha conclusão é que ninguém tem mais paciência
para comprar categorias novas de produtos. Tudo que a gente vem emplacando eram coisas que já existiam e que a tecnologia acrescenta uma camada de inteligência, de possibilidades, etc, etc. Por isso que o PIN, seja o AI PIN, seja o AirTag PIN, que hoje o The Information reportou, que a Apple está trabalhando para ver se lança, quer correr para ver se lança nesse ano para competir com o OpenAI. Não vai. É difícil, porque fone de ouvido, todo mundo sempre usou. Óculos, todo mundo que precisava sempre usou. Eu até falo sobre como é que vai ser o lance de você usar óculos conectados sem precisar usar óculos. Usa sua armação, usa com acrílico, não sei. Então esse já é forçando um pouquinho a barra. Então você inventar uma categoria nova de produtos, que o próprio smartphone substituiu o dumb phone, que substituiu o tijolão, que substituiu a necessidade da pessoa ter como se comunicar quando estava on the go, né? Então é muito difícil emplacar esse tipo de coisa, porque eu acho que a sensação geral do mercado, especialmente agora que tá todo mundo, né, fica de birra quando fala sobre inteligência artificial, é que estão inventando o produto como desculpa para você comprar e você usar um negócio que você não queria, não precisava, mas agora você vai usar porque eles estão lançando. Fica artificial demais, eu acho, sabe? Então, eu ainda acho que a solução é embutir essas coisas em produtos que as pessoas já utilizam, do que inventar um produto que ninguém nunca usou, o pin de lapela ou o colar com microfone. Tinha um lance que era um colar, tipo uma ferradura. Tem um assim, que eu achei sensacional, que é parece uma bateria que você cola atrás do iPhone com MagSafe e aí ele fica gravando reunião. É o Plod, não é? Isso. Eu olhei e falei, nossa, que ideia genial. Eu falei, não, peraí, isso já tem no iPhone, por que eu vou querer isso? Eu só olhei e falei, nossa, que legal. Eu falei, não é. Mas vendeu, teve uns executivos. Vendeu. Não, pra você ter uma ideia, teve uns executivos da empresa que o Rafa trabalha, que ele trabalhava no setor de compras, e ele comprou vários desses pros executivos lá, que eles queriam usar nas reuniões e usam até hoje. Então, teve um mercado. Mas sabe por que dá certo isso? Porque é um produto se dedicando a fazer uma coisa bem. E ele gruda no seu telefone que você já tem, já tá com você o tempo todo. Porque vem aqui, senhor executivo, tira um tempo do seu dia pra eu te ensinar. Você vai aqui, vai em home, não sei o que lá, e você coloca nova gravação, você blá 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 blá, a pessoa já... Não. Um produto, você bota ali, você aperta um botão, tá gravando, é exatamente o que resolve a necessidade específica. Então dá pra ver aí, mas aí tá colado no telefone. É do tamanho do cartão de crédito, tem todo um lance, ele é bonitinho, né? Tem a chavinha pra você falar. Eu que não uso, pra que eu ia querer isso? Eu trabalho em casa com home office. Eu olhei e falei, nossa, que legal, eu quero um desses. Não quero. Mentira. Eu acho que tem assinatura. Você matou a charada, que é o lance do... Mas eu acho que no fim das contas, eu não sei vocês, mas pra mim o que pega é mais uma coisa pra eu ficar carregando, e carregando tanto no sentido de carregar a bateria quanto no sentido de carregar comigo. Tipo, esse lance, fica grudadinho ali no iPhone, beleza, eu já vou carregar o iPhone comigo anyway, então é como se fosse um battery pack, tudo bem. Eu acho que, porque pensa bem, até o Apple Watch, por exemplo, é mais uma tralha que tá com você. Tudo bem que fica no pulso, é relativamente confortável, mas é mais um negocinho que você tem que estar carregando tanto a bateria quanto com o seu corpo, né? E aí, então tem o Apple Watch, o iPhone e os AirPods, no meu caso, por exemplo. São 3 coisas. Agora tem um pin aqui pra pendurar no pescoço, pra grudar na roupa. Não, tipo, vou sair pra levar o Yoshi pra passear, tem que lembrar de botar um negócio na lapela aqui, se eu quiser os recursos quando eu estiver na rua. Não, eu, inclusive, isso aqui não é um podcast sobre esse assunto, mas esse report do The Information, eu acho que eles entenderam muita coisa errada. Eu acho que é um daqueles que pingou a informação desencontrada. Primeiro, estão correndo para ver se lança esse ano. Não tem nem um código de modelo do device no report deles. E se eles não sabem isso, provavelmente a fonte deles não sabe. Se a fonte deles não sabe, é porque não é um produto, é um protótipo. Se fosse correndo para lançar esse ano, já estaria em estágio DVT, pelo menos já teria os protótipos de desenvolvimento que a galera lá dentro já estaria usando no dia a dia para testar. E
a Apple não lança nada em um ano. Hardware novo leva uns 3 anos no mínimo. É só ver o óculos, né? O Apple Glass aí que o pessoal tá falando há anos. Não, é ano que vem. Então, eu acho que não tem produto novo coisa nenhuma. Talvez tenha um protótipo que estão pensando em fazer, que nem é protótipo ainda, tá só em pesquisa e desenvolvimento. Mas talvez o que o The Information recebeu de informação que eles acham que é sobre um AirTag Pin AI é sobre os AirPods. Porque eu acho que vai rolar nesse ano AirPods com câmera, entre aspas, né? Mas enfim, sensor de imagem pra, enfim, te ajudar ali, você fazer perguntas sobre o ambiente e reconhecer o ambiente. Já pensou, por exemplo, se o Conversation Awareness pudesse não ativar quando eu tô falando com o meu cachorro? Porque ele tá vendo que é um cachorro e não é uma pessoa que eu tô falando? Seria maneiro. Já é o primeiro recurso já que me faria comprar antes de lançar o negócio. Então, inclusive, não é a minha vez, mas se quiser botar isso, se esse não era o seu chute, pode botar já no meu chute aí, AirPods com sensor de imagem e /IA. Engraçado que quando eu vi o iPin da Apple, eu pensei nisso também. Eu falei, cara, mas isso não briga um pouco com o AirPods com câmera, que vem se falando também há um tempinho, né? Já tem, sei lá, quase um ano que se fala disso. Acho que briga um pouquinho. O que me assustou um pouco nesse reporte é que ele teria 2 câmeras, né? Uma normal e uma grande angular, talvez, não me lembro agora. Mas, de resto, quando eu olhei, eu falei, poxa, mas o AirPods parece que vai fazer a mesmíssima coisa. Não faz sentido a gente ter 2 produtos iguais assim, mas... E agora, sempre que eu vejo falando de algum produto da Apple que vai ter... que é para esse tipo de aplicação e que tem 2 câmeras, uma normal e uma grande angular, eu já imagino tipo o Desk View do macOS, que é tipo... Tem a câmera normal, que é para enxergar para frente, e tem a câmera grande angular, que é para enxergar para baixo, ou para os lados, ou ambos, que é para ter um campo de visão maior e conseguir cobrir mais da imagem ali do que você tá. Já pensou isso para pessoa que é deficiente visual? Se a parada puder guiar a pessoa, tipo, tem um obstáculo aqui, cuidado do degrau, né? Esse tipo de... Nossa, eu acho que seria muito maneiro. Sim. Eu vi esses dias, é uma coisa que, sei lá, não tem NDA, então dá pra falar semi-abertamente. É um produto, um serviço, uma plataforma, uma capacidade de um sistema que é agêntico em cima de comandos só de voz. Tipo, vai no Pages, abre o documento novo, scrolla até o fim, pega esse último parágrafo, não, pode tirar. Beleza, salva, vai no Slack e manda pra fulano. E só por voz vai fazendo bonitinho no demo que eu vi, demonstração, funcionou, legal, ok, etc, etc. Então, associar visão computacional contextual, sempre falo de IA contextual, né? A isso, eu acho que esse é o caminho. O lance de AirPods não exatamente com câmera, desde sempre, tô falando, não é câmera, é o sensor infravermelho, seja lá o que for, para pegar o contexto do que está acontecendo, e aí fico curiosíssimo para saber como é que a Apple vai contar essa história com privacidade, como é que ela vai bater, ou tirar, remover o que é mais óbvio de crítica em cima desse tipo de coisa. Tudo bem, o Facebook faz, mas tem que... O Facebook, as pessoas partem da premissa de que é o que ele é, né? Então, a Apple, ela tenta ir na outra direção. Então, ela fazer a mesma coisa que o Facebook faz é um problema, né? Então, faz... O lance do PIN, a minha impressão é um pouco diferente da do Rumble, né? Que pode ser muito bem um telefone sem fio e que é um wearable, e aí vai, volta, alguém reporta um pedacinho, alguém interpreta um pouquinho, passa pela editoria, aí vira que tá fazendo um PIN quando não é. Mas pode ser muito bem que ela tá investigando isso e que o que tá exagerado na matéria é que é um produto e não uma ideia que ela tá investigando lá dentro e que, se for rolar, vai ser uma coisa meio rápida para tentar competir nesse mercado de wearables, especialmente quando a OpenAI anunciar nesse ano e lançar no ano que vem, seja lá o que ela vai lançar. Ela falou que não vai ser inicialmente um fone de ouvido, mas nessa semana é um fone de ouvido. Então,
Vamos ver como é que vai ser, né? Eu aposto que ela tá sim, mas é o que a gente fala aqui. É claro que ela tá investigando. Tá investigando drone, tá investigando xícara térmica. O trabalho dela é investigar tudo pra ver o que faz sentido e em algum momento acabar lançando, né? Ela investigou o carro, né? Então, por que não ia investigar o AIP? Cara, pensa em quanto dinheiro jogaram fora com esse negócio do carro, cara. Que loucura. Mas no fim das contas é o quê? É um ano de coisa do Google também, né? Foi 20 bilhões, então dá troco de pão. E no final das contas usou a tecnologia para alguma outra coisa. Sim. Tá sendo reutilizado, né? Não é tudo jogado fora. O que eu acho legal desses estudos, mas realmente, 20 bilhões de dólares. Isso é valor de muita empresa aí. Ou muita empresa gostaria de ter esse valor, né? Então. Exato. É assim, uma lição bem cara do que não fazer, que ela tá tirando desse projeto. Né? Mas o que pode ser bem uma investigação de produto que, se for ganhar luz verde, aí sim vou querer lançar meio correndo. Nessa veia, eu já tinha dado mais ou menos a dica de que eu ia talvez chutar isso ao longo de um dos 3 chutes aqui. Eu acho que a Apple, nesse ano, não consegue lançar óculos, não consegue nem lançar AirPod com sensor. Eu não tenho mais a menor confiança de que a Apple consegue fazer coisas relativamente rápido e que o hardware que ela for lançar não vai chegar tragicamente, já tá, mas mesmo assim, tragicamente atrasado. Nesse ano, com sorte, com muita sorte, a gente vai ver iPhone dobrável e o tal do HomePad. Isso. O simples, né? O simples, né? O braço robótico que vira pra lá e pra cá, dependendo de... Não, isso aí... um dia. Mas, cara... A Apple não tem gás, não tem sangue, eles estão... Sabe, todo mundo já passou por isso. Você tem tanta coisa pra fazer, tem tanto problema pra resolver que você não resolve nenhum. Você não sabe nem por onde começar. Aí você fala, não, amanhã eu vou tirar o dia pra resolver. Aí você começa, aí você fala, tem isso, mas isso, tem que resolver outro. Acaba o dia e fala, nossa, mais um dia que eu não fiz nada. História da minha vida. Então, é a impressão que eu tenho da Apple há 4 anos. Que ele é tão complicado. Ainda pega Tim Cook no fim de carreira, tentando emplacar alguma coisa. Eles, barata tonta total. Cada 3 semanas reinicia de novo o projeto de IA. Terceirizaram a bucha pro Google pra ver se livros iam fazer... Então, até conseguir arrumar a casa, eu não vejo eles se movendo rápido pra lançar especialmente produto quando eles não têm domínio da teoria ou da prática da tecnologia que eles querem enfiar ali. Então, pra esse ano, o meu chute não tem óculos lançado. Pode ser que eles anunciem estilo Apple Watch, né? Anunciem em setembro e lançar em abril. Mas se fosse em setembro, lançar em setembro do ano que vem, se não fosse cancelado às 6 da tarde numa sexta-feira pelo Cavaleiro do Apocalipse, lá que não é do TechCrunch mais, mas não tem mais essa confiança, não. Eu acho que tá faltando um maestro na Apple. Tinha o Luca Maestri, mas ele não tá mais lá. Eu pensei nessa piada. Tá faltando alguém pra orquestrar a parte de produto, né? O design também, obviamente, mas assim, alguém pra falar, esse produto vai ser assim, vai fazer assim, e se eu disser que tá ruim é porque tá ruim, se eu disser que tá bom é porque tá bom. Tá faltando um ditador de produto. Não um líder, um gerente, um ditador. Que na época da ditadura do Steve Jobs, funcionava. Uhum. Mas será que ela tá assim? E aí, devaneios meu, tá? Mas será que ela tá assim porque o mercado como um todo tá assim? Porque, pensando bem, a Meta tá vendendo os óculos, mas ela não vende rios de dinheiro de óculos. Tudo bem que, de novo, muitas empresas gostariam de vender o que a Meta vende em óculos em um mês, mas não é um sucesso absoluto. A gente não teve um hardware de IA que seja um sucesso absoluto. O próprio dobrável, ano após ano, a gente vê matérias questionando o sucesso dos dobráveis. Será que a gente não está nesse meio do caminho onde o mercado inteiro está meio perdido? Não é só a Apple, acho que o mercado inteiro está meio que apostando em muita coisa para ver o que cola, e aí cai naquilo que o Mendes comentou, né, de que acho que ninguém quer testar um produto novo, a gente também está num momento de mercado que ninguém também quer gastar muito dinheiro em um novo produto que não sabe nem se vai usar, porque tá todo mundo meio que economizando. Será que não é um pouco disso também? É que a Apple sempre foi diferente, né? Não, sim, concordo.
Tipo, na época lá que lançou o iPhone, o resto da indústria tava indo por um caminho totalmente diferente. Aí não sei se tava perdida, né? Mas talvez, né? Porque não viram o iPhone vindo. Então, e quando veio, alguns ainda deram risada achando que não ia dar em nada e deu no que deu, né? Mas, não sei. É uma boa colocação, talvez. Porque, depois de tudo que mudou na Apple, ela se equiparou muito mais às demais empresas, até com a estratégia de enxerification, no fim das contas, embora no caso da Apple é muito mais leve do que... Nossa, cara, geladeira da Samsung com tela que mostra anúncio. E tipo, e por conta daquelas leis de copyright e DRM nos Estados Unidos, se você hackear a geladeira pra tirar anúncio, você pode ser preso e você vai ficar mais tempo preso do que se você assaltasse uma loja mão armada pra roubar uma geladeira, sabe? É ridículo. Então, assim, o nível de enxerification da Apple, por enquanto, nem se compara com a média da indústria. Mas ainda assim, tá indo para um certo lado, né? Colocar mais anúncio em tudo, né? Mais coisa freemium, né? Agora com o Creator Studio, embora eu até vejo com bons olhos no geral, mas é indo mais pro lado do freemium. Então, se equiparou mais ao resto da indústria. Tá faltando, eu acho, de novo, um ditador de produto para falar como tem que ser, como vai ser. Eu acho que isso não vai ter como isso acontecer enquanto o Tim Cook for CEO da Apple. Não. É o velho papo de que tinha duas coisas que o Jobs tinha em favor dele que funcionavam bem pra Apple. Primeiro, ele era o fundador e ele era o Jobs. Quer dizer, já são duas coisas, então são três, né? E ele tinha o cacife justificado pela sensibilidade certa de apontar as coisas para a direção certa. E mesmo quando não era, ele fazia ser. Tinha o lance da distorção da realidade, tinha aquilo tudo que já está exaustivamente repetido, mas que era verdade. A Apple operava numa outra escala, não tinha que logo de cara fazer 60 milhões de unidades de alguma coisa. Se, com sorte, ia vender 200 mil. Então era um outro universo, não existia, hoje quase não tem, mas não existia menos ainda qualquer tipo de questão regulatória que atrapalhasse ou que regulasse ou que influenciasse, né, afetasse os negócios dela, mas eu concordo 100% que o que falta é alguém de produto, com a visão de produto no sentido mais literal da palavra, né? Isso não tem. A Apple, na última década plus, foi guiada por planilhas do Excel, não, do Numbers. Né? E todo mundo que o Tim Cook usa Excel. E todo mundo que tinha qualquer tipo de veia mais criativa ou de produto foi embora. Então, mesmo que ela resolva fazer isso agora, vai levar anos para endireitar, né? Então, concordo. Falta, sim, alguém com a autonomia, mas a visão, né? Até aquela frase famosa do Steve Jobs. Eu pensei muito nessa frase essa semana com aqueles ícones pavorosos do Creator Studio. Que tem aquela entrevista velha do Jobs. O problema da Microsoft é que eles não têm gosto. They don't have taste. Não tem bom gosto, na verdade. Eu olho os ícones e falo, cara, o problema da Apple não foi bom gosto. Não foi nessa ocasião também que ele falou, tipo, there's no sex in it. Eu lembro dele falando essa frase. Isso era pros produtos da própria Apple, quando ele voltou. Que não estavam legais, né? Faltava aquele bando de caixa bege, there's no sex in them. Aí saiu o iMac G3. Pois então, enfim, é engraçado, você falou do campo de distorção da realidade, a gente assistia evento da Apple pra ser enganado, né? Tipo, você sabia que ele tava mandando um blá marqueteiro lá, mas ele convencia. Diferente de agora. É tipo quando no Breaking Bad, quando mais pro final da série... Gente, não é spoiler, mas enfim, quem não assistiu pula 30 segundos. No final da série, quando... como pular. No final da série, quando o Walter White não sabe mais mentir, que as mentiras não colam mais... É tipo isso, sabe? Eles continuaram aplicando a mesma estratégia, digamos assim, de... meio que mentir, mas mentir no sentido marqueteiro, que não é exatamente uma mentira, mas no fim mas não convence mais, né? E quando era o Jobs, convencia de algum jeito. Talvez porque as coisas eram melhores, né? Tem isso. Uma coisa meio que justifica a outra, né? Tudo isso pra falar o quê? Sem óculos esse ano. Tem menor confiança. Eu espero. A verdade é essa, eu espero que não saia óculos nesse ano, porque hoje em dia não consegue segurar essa barra. Se lançar o dobrável, eu já vou ficar bem surpreso. Pois é, exatamente.
Por outro lado, para dar agora, inaugurar a terceira rodada, o Rambo deu o chute da primeira, o Arthur deu da segunda, eu vou dar da terceira. Eu vou sim dizer que a OpenAI vai acertar com o produto vestível dela. Tomara. Primeiro, porque eu acho que não é um produto, já falei sobre isso, é ecossistema de computação, IA, contextual, blá blá blá. Todo mundo já sabe de cor o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas com o time que ela montou e a responsabilidade que ela tem, que ela sabe que ela não pode errar, esse produto ele não deve sair esse ano. Vai ser anunciado nesse ano para ser lançado ano que vem. Eu acho que eles vão acertar na mosca. Tenho muita expectativa boa de que eles não vão perder a oportunidade de desperdiçar o único chute que eles vão ter para lançar uma coisa dessa, lançar uma categoria... acabei de falar, né? Categoria nova de produto em placa, mas o hardware AI first... Mesmo que seja um produto que a gente já usa, mas a implementação disso feita do jeito certo, como primeiro passo para lançar a caneta, os óculos, a caixinha de som, o fone de ouvido e o colar, não sei o que lá, que tudo isso vai compor lá na frente um corpo de ambiente, como é que é? Contextual, ambiente para te ajudar a ser o seu live stream. Então, minha expectativa tá bem alta que eles vão acertar na mosca. Nossa, cara, tomara. Eles têm o Johnny Ive. A minha preocupação é se eles têm um editor de Johnny Ive. Porque a gente sabe que a gente sabe que o Johnny Ive ele é excelente, mas ele precisa de alguém pra editar ele, né? Pra não deixar ele pirar demais na batatinha e fazer uma batatinha que é super... É a batata mais linda, polida, maravilhosa do planeta, mas não serve pra nada além de ser uma batata, né? Essa analogia foi longe, mas enfim, eu tô com sono, daí eu começo a falar essas besteiras. Enfim, eu acho que, né, vocês entenderam, aquele lance do MacBook ultra fino que esquenta e não funciona. Pô, legal que é ultra fino, lindo, mas, né, eu queria que o meu computador computasse. É pedir demais? Então vamos ver se esse dispositivo vai acertar. Eu tô torcendo pra que sim, porque vai ser legal ver uma parada maneira saindo de uma empresa, entre aspas, nova, né? Enfim, a OpenAI já não é mais tão nova, mas assim, vai ser o primeiro hardware deles. Então, se eles conseguirem fazer um negócio legal e emplacar como um fabricante de hardware, seria maravilhoso. Esse potencial da gente ter uma terceira plataforma surgindo, quem sabe? Pode demorar, vai demorar uma década para chegar em algum lugar como plataforma, mas se tem alguém que tem potencial para isso, são eles. E faria o mercado se mexer, né? Eu acho que isso que, por exemplo, esses problemas que a Apple tá tendo agora, ela seria obrigada a se ajeitar e arrumar alguém de produto, por exemplo, que guie ela, porque ela se veria numa situação muito complicada, que ela já tá com IA, mas ela não tem problemas com produto, vamos colocar assim. Ela ainda vende muitos iPhones, enfim. Eu acho que se alguém mexesse nisso, nessa balança, ela seria obrigada a repensar o caminho dela. Eu acho que seria bom pra ela também. Pra ela, pro Google, pra todo mundo. Tem uma parte que a gente fala muito pouco, que é sobre a confiabilidade do hardware, que, assim, óbvio que deve ter um monte de gente ouvindo que deu problema no iPhone, no Mac, não sei, tá falando, não, mas que confiabilidade? É uma porcaria, né? Mas, enfim, evidências anedóticas, né? A gente não pode levar em conta a nossa experiência individual, tem que levar em conta o geral, e o geral é que milhões e milhões e milhões de pessoas compram iPhone todo ano e quase não tem nenhum problema. E quando tem um micro problema, por menor que seja, vira uma grande notícia, porque é raro, não é algo que acontece com frequência. Então acho que isso é algo que a Apple tem e que se eles conseguirem manter, vai ser muito bom para eles, porque eu não imagino, por exemplo, que a confiabilidade do hardware da OpenAI vai ser nesse nível já de cara, porque novatos, né, nesse mercado. Deve ter gente muito boa trabalhando lá, mas isso é o tipo de coisa que você azeita ao longo de muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa. Muito bem. Seguindo aqui, chegou mais uma vez, Arthur. Parece que só você tá chutando, tudo era a sua vez. Chegou de novo a sua vez de dar mais um chute. Eu comecei pessimista, eu vou terminar pessimista. Eu acho que alguma dessas empresas... sanduíche de pessimismo. Mas eu acho que alguma dessas grandes, médias empresas as famosas, alguma dessas vai quebrar. A gente vai ver uma delas entrando em uma crise séria e quebrando ou sendo
mergeada, comprada, enfim, por outra empresa. Muito se fala da bolha de IA. Eu não sei se ela de fato existe e se vai estourar esse ano. Pelos volumes de dólares que a gente tem visto sendo investidos, realmente parece uma bolha. Quando a gente fala de $1 trilhão até 2029 da OpenAI, é algo meio irreal. Mas enfim, eu acho que esse ano a gente vai começar a ver alguma quebra. O mercado se ajeitando ali e uma empresa dando adeus ao mercado aí. Eu não tenho a menor dúvida de que é uma bolha. Se você tá em dúvida, eu acabo com ela aqui agora. Eu não queria falar que eu tenho certeza, porque alguém vai falar que não é. Não que a minha opinião valha de grande coisa, que eu não sou especialista nisso, nada. Enfim, posso estar falando uma grande besteira, mas todo mundo que eu vi falando a respeito, que entende muito mais disso do que eu, é uma bolha. Mas, de novo, o disclaimers padrão, o fato de ser uma bolha não quer dizer que tudo que está envolvido nesse mercado não presta. Só quer dizer que existe uma hiperinflação de excitement, de empolgação da galera botar muito mais dinheiro do que vale de fato, e aí uma hora vem uma correção grande e um monte de gente vai cair, mas o que presta vai sobrar e vai ficar. E o melhor exemplo disso foi a bolha da internet que explodiu. Enfim, perfeito. A gente tem internet até hoje. Não foi a bolha. Então, assim, a bolha vai estourar, a gente vai continuar com as IAs. Exato, eu não sou engenheiro de bolha. Alguém comentou aqui no chat. Eu não sou engenheiro de mercado, Foi o Douglas Nevitz que falou que não é engenheiro de bolha. Ninguém aqui é engenheiro de bolha. Exato, e muito menos engenheiro de mercado. Então, que a gente tá numa bolha, realmente também acredito, e eu acho que a gente vai começar a ver pelo menos os primeiros sinais esse ano de empresas quebrando. Anthropic. Não sei porquê. Será? Nossa, sei lá, porque Anthropic vive diminuindo o limite, falando que tá com problema de data center, que não tem capacidade, não sei o quê. Parece que tá sempre tudo sendo segurado por pauzinhos, cuspe e duct tape. A vibe coding. É o vibe coding da galera que tá derrubando eles, né? Uma coisa que foi muito curiosa sobre a Anthropic no ano passado foi o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, depois de ter passado os últimos anos. Bom, ele começou na OpenAI e não estava feliz com toda a parte de falta de pesquisa, da parte de segurança e responsabilidade, etc, saiu, fundou a Anthropic e sempre posicionou a empresa como vamos fazer as coisas certas, do jeito certo, para usar certo, para usuários certos, a gente quer ser o bem pro mundo. Aí no fim do ano passado, então, gente, a gente vai ter que pegar uns petrodólares, mas é rapidinho, tá? Porque, assim, tá todo mundo pegando, se a gente não pegar também, aí fica difícil, né? Então, poxa, desculpa, gente, mas é que é muito dinheiro, a gente precisa disso. Então tem um ponto aí do que o Rambo falou. Eles estão sempre dando aquela miguelada a mais, assim, né? Eu não sei se é Anthropic, mas eu chutaria alguma grande. Talvez eu acho que a única que não quebraria seria a OpenAI. Corta pra amanhã a OpenAI fechando os planos. Nossa. Eu não vejo eles sob risco imediato, não. Né? Eu acho que eles já estão num ponto que já tá grande o suficiente pra uma estrutura tornar muito difícil, se não impossível, eles serem varridos no mapa, sabe? Exato. Então, não é que eles são, que nem falando da meta, que é grande demais pra dar errado. Não é, mas tá chegando lá. Eu acho difícil. Eles têm que se esforçar muito pra ser varrido, eu acho, sabe? Com certeza. Muito bem. Então, Arthur, me ajuda a formalizar aqui o seu chute. Uma grande /média empresa de IA vai quebrar esse ano. Isso só para eu esclarecer uma coisa aqui. E se for uma grande empresa, uma média empresa de IA que for comprada por outra e a especulação seja porque ela não sobreviveria? O Arthur mencionou que vai ser merged, que poderia ser merged. E eu trocaria talvez grande e média por uma empresa de IA relevante. Boa. Relevante, boa, perfeito. Porque pode ser uma empresa relativamente pequena, mas que é relevante, né? Exato. A gente vai saber, vai virar notícia. O caso agora da Manus, por exemplo, sendo comprada, ela não é uma grande empresa, mas ela já era relevante no mercado e foi comprada. Não quer dizer também que estava com problema financeiro, mas enfim, fez bastante barulho. Então, só acrescenta daí, uma empresa relevante de IA vai quebrar ou ser adquirida
Porque a gente já percebeu aqui que 1 ano depois a gente não lembra do chute, né? Então é bom ser específicos, que senão daí a gente vai tirar a ponta à toa. Beleza. E Rambo, agora você vai fechar aqui a 3ª edição do prêmio Sem Nome Bola de Cristal Chutes 2026. Vamos ver se vocês aprovam esse chute. Tal, dependendo do ponto de vista, pode ser meio óbvio. Tim Cook não será mais CEO da Apple. Tá, não será mais CEO, não vai ter anunciado que ele vai sair. Não vai mais ser, não estará mais no cargo de CEO. Tim Cook não encerra 2026 como CEO da Apple. Aí eu fiquei em dúvida, porque como funciona... Como é a 2ª edição, é que nem a Keynote tem que acontecer necessariamente, ou é tipo entre este episódio e o episódio equivalente do ano que vem. Porque vai que ele sai no dia 3 de janeiro. Aí, do jeito que eu vejo, você não leva. Tá, porque isso é um chute relacionado a 2026. Só pra gente estabelecer. Não, então beleza. Então, até o final de 2026, ele não vai mais ser CEO da Apple. O anúncio é certo, com certeza. Porque daí é muito óbvio, tem que ser um pouquinho arriscado. Vai. Eu perco esse ponto feliz. Na verdade, não, porque eu não quero que ele seja CEO em 2027 ainda. Mas enfim, Tim Cook não encerra 2026 como CEO da Apple, perfeito. E assim estabelecemos então aqui que as coisas têm que acontecer, assim como no Bola de Cristal do evento tem que aparecer no evento, aqui também tem que aparecer no ano. Tem que ser dentro do ano. Se ele virar co-CEO, pra pelo menos o Trump ficar tranquilo que ele ainda vai ter alguém pra ficar lá polindo o sapato dele toda vez que ele precisar. Tim Cook não encerra 2026 no mesmo cargo que começou. Boa. Porque se mudar o título de CEO pra co-CEO, não é mais CEO. A gente tá virando o Connected, agora tem fazendo as regrinhas ali, né? Venho por meio deste. Eu acho do Connected muito engraçado, né? Vou ler agora as regras dos nossos chutes aqui. Por favor, deitem-se enquanto eu leio. Tipo, não faz o menor sentido. É muito engraçado. Eu pulo a parte das regras, porque já ouvi muitas vezes. É que nem o pessoal ligando lá pra Carol lá no Pluribus, tipo, repetindo a mesma mensagem. Não, tá, já entendi já. Que eu não sei se a gente falou sobre isso. Sabe quem que narra essa mensagem pelo telefone? É o carinha lá de Better Call Saul. Nossa, que legal. Como é que chama? O advogado Boa Pinta lá. Não é Hank. Não, Hamilton. Hamilton. Então, é ele. Assim. Muito bem. Chutes dados. Daqui a 1 ano a gente descobre quem acertou mais ou quem errou menos. Vocês, claro, também podem comentar os chutes. Falar, não, vocês estão loucos, tem a menor chance disso acontecer. Ou não, isso foi um chute muito fácil, é claro. É tipo, claro que vai sair iPhone esse ano, sabe? Se foi muito óbvio, falem pra gente, gigahertz.fm/feedback. E pra encerrar o episódio de hoje, a gente vai tirar a poeira e matar a saudade do Alô ADT, a parte que você que tá escutando pode também ir lá em gigahertz.fm/feedback e mandar perguntas, dúvidas, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, você manda. E foi isso que o Denis Nunes fez. Ele falou, eu tô acessando muitas contas localmente aqui na minha rede, mas o Safari não me deixa mais ver nada em HTTP, só HTTPS. Resolvo abrindo pelo Chrome, mas quero saber, existe alguma forma de forçar o Safari a voltar a me deixar acessar meus links a HTTP? Nossa, honestamente, eu não tenho esse problema aqui. Eu acesso coisas da rede local HTTP sem ser HTTPS e só funciona. Não me lembro de ter feito nada pra mexer nisso. O que ele complica é quando você acessa algo HTTPS que não tem um certificado válido. Aí é todo um rolê pra você liberar, mas mesmo assim ele deixa. Então, Denis, eu não sei o que aconteceu aí. Será? Aí eu fico me perguntando... porque sempre que eu vejo algum comportamento meio bizarro, assim, de Mac ou de iPhone e tal, eu sempre me pergunto, Denis, por acaso esse é um Mac que você usa para trabalho e tem algum profile, device management, firewall, qualquer coisa do tipo instalada? Porque existem muitas empresas que, mesmo que você use seu computador pessoal, eles instalam um monte de porcaria lá no seu Mac que daí mexe uns parafusos de segurança pra, tipo, bloquear HTTP no Safari. Porque tá com cara de ser algo assim. Porque aqui eu acesso... Acho que o Giva pode confirmar, mas eu
Tem aqui os Pi-holes, que é na rede local, é tudo HTTP. O próprio localhost, às vezes eu tô rodando um servidorzinho, acesso, nunca tive problema. Eu acabei de abrir o Pi-hole no Safari justamente pra testar e abriu de boa, sem problema nenhum aqui. Também chutaria a mesma coisa que você, Rambo, que é algo de equipamento de empresa ou algo nesse sentido mesmo. Ou até o Mac tem um firewall que você pode instalar, então pode ser isso. Ou também, eu não sei se isso afetaria o Safari, porque eu imaginaria que como ele é um app do sistema, isso não se aplicaria, mas não sei. Tem aquele lance no macOS, nas versões mais recentes, que você precisa permitir que um app acesse a rede local. E aí, como o Denis mencionou que são coisas de rede local, será, Denis, que o lance não é HTTP, mas é rede local? Eu daria uma olhada também nos ajustes de privacidade, lá no System Settings tem a parte de privacidade, tem acesso à rede local, ou Local Network, ver se por acaso não tem o Safari lá e está desabilitado para ele acessar a rede local. Poderia ser isso também. E seguindo aqui, o Johnny Well falou o seguinte: vocês já consideraram disponibilizar uma assinatura do podcast aqui do ADT pelo Apple Podcasts? Falou que plataforma de doação é uma barreira para ele, falou que nem vai tentar explicar, é faniquito. E aí, Rambo? Como uma pessoa que tem vários faniquitos e também tem preguiça de explicar, eu super entendo. Agora, o que eu não entendo é plataforma de doação, porque a nossa assinatura não é numa plataforma de doação. Ela era quando era no Apoia-se, mas agora em gigahertz.fm/apoio é direto, é exatamente, é mais fácil até do que se você fosse fazer pelo Apple Podcasts, porque a gente está usando o Stripe, que é uma plataforma super fácil e já não é mais o lance mesmo de doação. Tem Apple Pay, inclusive. Sim, verdade. Eu pensei em falar isso, que era mais fácil, mas deixa pra lá. Mas o problema, Johnny, de fazer assinatura pelo Apple Podcasts é que ia aumentar em 100% o trabalho que é administrar isso. A gente acha que não tem trabalho, mas sempre tem alguém que, putz, fui cadastrei o e-mail errado, você consegue trocar pra mim? Tem que cancelar a assinatura, tem que fazer outra. Não, agora eu quero mudar. São coisas de dia a dia da vida das pessoas. Obrigado a todo mundo que foi lá e cadastrou, mesmo com o e-mail errado, mesmo com o valor. Obrigado, tá? Mas o importante isso... é o cartão tá certo. O e-mail a gente resolve. Exatamente. Todo o resto a gente resolve. E pelo Apple Podcasts, limitaria a gente a ter que seguir algumas regras da plataforma do Apple Podcasts que não exatamente funciona do jeito que a gente aqui está distribuindo o podcast do feed específico de cada pessoa. Então, e uma outra coisa também, com o jeito que está implementado, a gente tem total controle sobre como e o que a gente quer que fique disponível. A gente pode mudar exatamente o que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Não mudamos nada até hoje, mas dá para mudar. O ponto é, não ficaremos à mercê de alguém mudar pra gente, né? O Stripe pode um dia trocar regras? Pode, mas ainda assim é diferente da Apple fazer assinatura pro mercado global de podcasts, que não necessariamente quer dizer que seria uma coisa que encaixaria no que a gente aqui, na nossa redezinha, está tentando fazer. Então, a gente sabendo que talvez esteja deixando um pouquinho de dinheiro na mesa, a gente ainda assim mantém um lugar específico, centralizado, para poder disponibilizar a assinatura. Então, o resumo é, já pensou? Já! Mas não vejo a gente fazendo isso, não. É até uma questão bem técnica, assim, porque seria mais uma coisa para integrar. E aí... mas é tudo uma integração, você vai lá, manipula para passar tudo pelo mesmo lugar. Mas daí a gente já teria, por exemplo, atualmente a gente não armazena dado de ninguém, o que é maravilhoso. Então, quando você está acessando o painelzinho lá, que tem o QR Code para pegar o feed e tal, o sistema da Gigahertz puxa tudo direto do Stripe e manda para o seu navegador. Não tem nenhum... A gente não tem um banco de dados com e-mail, endereço, tudo mais, nem o link do feed de cada um a gente tem. Tá tudo lá no Stripe e aí você acessa lá com os dados que você cadastrou no Stripe quando você fez a sua compra, que é um gateway de pagamento, ele não é uma plataforma de doação, nem uma plataforma de hospedagem, ele é simplesmente um processador de pagamento, mas ele tem essa facilidade que ele permite que
a gente deixe as informações todas lá para não ter que armazenar nada, porque se tivesse que adicionar mais um canal de apoio, aí teria que ter um servidor da Gigahertz com banco de dados, com todos os dados de todo mundo. Olha o overhead, né? Então, assim, cada apoio é precioso pra gente, a gente agradece imensamente, mas assim, pra poder abrir uma plataforma a mais, teria que vir muito apoio pra custear o overhead disso, que não é pequeno, né? Queria que fosse mais fácil, né? Seria melhor, mas infelizmente é o que a gente pôde fazer por enquanto. Exatamente. E para finalizar, o Sadraque Rodrigues falou: sou fã de Fórmula 1 e a partir agora de 2026 a Apple vai ter os direitos de transmissão do campeonato nos Estados Unidos. Algum de vocês sabe dizer se ou como isso pode chegar no Brasil? Pergunto porque eu sei que a Globo não vai transmitir todas as corridas e mandou um abraço para todo mundo, falou que acompanha há muito tempo. Inclusive, ele falou que foi por conta do Loop Matinal que ele foi introduzido no mundo dos podcasts. Me deixa muito feliz saber isso. Maneiro. E aí? Eu chutaria que não deve chegar ao Brasil pela Apple, porque a Fórmula 1 tem alguns acordos de transmissão bem chatinhos ao redor do mundo. É igual o futebol. A Casa TV, por exemplo, teve problemas com a Ligue 1, que é a liga francesa, porque lá é extremamente caro para você assistir jogos do time, e aí eles estavam transmitindo no Brasil via YouTube de graça, e aí o pessoal da França descobriu isso e aí começou a fazer maracutaia para conseguir acessar por aqui, enfim, eles tiveram que parar de transmitir por causa disso. E eu acredito que a Fórmula 1 seja tão chata quanto. Eu não vi nenhum papo se seria global ou não, eu acredito que seja só nos Estados Unidos, mas tem sempre aquela esperançazinha, né? A MLS, por exemplo, a Apple conseguiu transmitir aqui no Brasil. Os direitos de transmissão dela estavam liberados aqui no Brasil também. Você tinha que pagar a taxa, enfim, era um valor. Eu lembro que apareceu lá pra mim no Apple TV mesmo estando no Brasil. Agora, você falou sobre direitos globais. No caso da MLS eu não me lembro dos acordos e tudo mais, mas tudo que eu vi sobre esse lance de Fórmula 1, e aí não sou engenheiro de Fórmula 1 nem de direitos de transmissão, mas tudo que eu vi sobre isso foi que a Apple comprou os direitos de transmissão nos Estados Unidos. Isso é específico dos Estados Unidos. Então eu acho que não vai vir nada pro Brasil nem pra nenhum outro lugar do mundo, porque ela comprou os direitos só nos Estados Unidos. E eu também não acho que isso tenha algo a ver com a Globo não transmitir todas as corridas no Brasil. Isso é uma questão da Globo com a Fórmula 1. Aí tem que ver quem no Brasil que comprou os direitos, ou se é só a Globo e eles não compraram tudo, ou não estão interessados em transmitir todas as corridas, não sei. Não entendo muito do assunto, mas pelo que eu vi, todas as notícias que eu vi é que a Apple comprou os direitos nos Estados Unidos, então eu acho que não vai vir para nenhum outro lugar do mundo. Teve uma coisa que a Fórmula 1 hoje em dia, os direitos, a transmissão e o grupo, etc., é parte da Liberty Media, e o CEO dessa Liberty Media, quando teve a corrida em Las Vegas no finalzinho do ano passado, perguntaram pra ele: esse acordo aí da Apple com os Estados Unidos, é só Estados Unidos? Ele falou sem falar: claro que não. Então, o que deve acontecer é que conforme for vencendo os contratos de 2, 3 anos, a Apple vai fagocitando em um país, em outro país. Em algum momento, isso pode ser que chegue por aqui. O único ponto contra é que o Brasil não parece ser muito o foco desse tipo de transmissão para a Apple. Eu não sei se é porque a Apple TV aqui tem traço lá nos números para ela, né? Então, dependendo de quanto custar versus o benefício que ela for tirar disso, mesmo que seja parte de uma ação maior de marca para associar mais a Apple com esportes, assinatura, Apple TV ser a nova Band e o canal do esporte, sabe? Tem que ver se na hora do numbers do Tim Cook se vai fechar. Então, o lance que você falou da Apple TV ter traços aqui faz todo sentido, mas eu acho que a gente não pode ignorar o fato de que eles enfiaram a Apple TV em tudo que dava. Então, assim, eu conheço vários casos aí nesse caso eu tô dando um exemplo anedótico, né? Talvez não seja representativo, mas eu conheço várias pessoas que não tem nada da Apple
mas que apareceu um dia na Smart TV lá, o Apple TV, e a pessoa foi fuçar e viu alguma coisa que se interessou e começou a assistir, assinou e tá assinando até hoje. Conheço mais de um caso de que isso aconteceu. Então, a Apple colocando o Apple TV em várias... Basicamente, qualquer Smart TV relativamente recente já tem lá o aplicativo. Eu acho que isso ajuda bastante. Hoje você abre Fandangos e ganha 3 meses grátis de Apple TV, né? Então, bem assim. Realmente popularizou, mas... Fórmula 1, NFL até que melhorou um pouquinho, mas NBA são esportes que são mais chatinhos de você conseguir acompanhar todos os jogos, realmente, porque direito de transmissão é um negócio muito chato, né, de entender, então realmente complicado. Nossa, toda vez que eu ouço papo sobre isso, eu agradeço ao universo por eu não ter nascido com o gene de gostar de querer assistir esportes. Porque é só sofrimento. No ATP lá, as tretas que o Casey faz pra conseguir assistir lá o negócio. E aí nos Estados Unidos ainda tem o lance do futebol das universidades lá, que daí... Sim, que é super forte, né? Eu quero assistir o do meu estado natal, mas eu tô em outro estado, e daí eu não consigo assistir porque não funciona, daí eu coloco um streaming, uma caixinha de streaming na casa dos meus pais pra acessar remotamente. Nossa, ainda bem que eu não tenho interesse por isso, porque seria mais algo pra se estressar. Eu também. Eu tive por um tempo, acompanhei o São Paulo, etc, aí um dia sarei. Tudo bem que São Paulo também não dificultou, né? Não ganha mais nada. Mas ainda assim, teve um momento. Mas eu também... E eu lembro, e teria sido bom se eu tivesse ainda continuado fã, porque eu lembro que, sei lá, do nada começou a Amazon, começava a passar o Campeonato Paulista, jogo do Brasileirão, né? O meu sonho, desde criança que teve internet, era poder começar a ver as coisas pela internet. Era muito burro eu não conseguir ver o Oscar em inglês. Porque a coisa existia, estava sendo transmitida, mas o direito de mostrar, tinha lá, colocava só o mostrar com comentários e... Mas jogo assim pela internet ao vivo só vai ser legal quando todo mundo estiver assistindo pela internet. Exatamente. Porque na Copa de 2000 eu mudei pra cá em 2017. Quando foi a Copa depois de 2018, 2020? Enfim, a primeira Copa depois 18, que eu... Primeira Copa depois que eu tinha mudado aqui pra Floripa. Eu queria ver os jogos do Brasil. Aí, que é a única coisa que eu assisto às vezes é jogo da Copa quando o Brasil tá jogando. Aí eu botei na internet lá, na TV pra assistir. E aí o pessoal gritava 20 segundos antes de acontecer a coisa na internet. Aí eu comprei uma anteninha digital só pra assistir os jogos da Copa. Exato, isso sempre foi um problema. Eu vou confessar que eu tinha aqui embaixo do prédio, o pessoal tava fazendo venda de TV a cabo, né? A promoção de Black Friday, não sei o que, eu parei no moço e falei, moço, eu quero uma TV a cabo, mas cabo mesmo, eu não quero internet, porque eu não quero ter delay no jogo de futebol, quem me conhece sabe que eu sou flamenguista, enfim. E no Rio de Janeiro, flamenguista sofre, porque tem 1 zilhão de outros flamenguistas e todo mundo grita na hora do gol. E ele falou pra mim que não tem como instalar no prédio, porque nos prédios novos eles não passam mais cabo. Eles estão acabando com a TV a cabo. Então, a gente tá chegando no momento que todo mundo vai ter esse problema, mas até lá... São 20 segundos de delay, são 10 segundos de delay. Não, e se tiver um boteco num raio de 200 metros, pra sempre, porque o boteco sempre vai ter a TV lá. Exatamente. Então, quando eu assistia futebol já era assim, aí o lance era, tá vendo o pênalti, aperta os ouvidos assim, pra você não escutar nada, nenhum tipo de coisa, que era o que tinha. Eu já assisti jogo com fone de ouvido, com cancelamento de ruído ativo e a casa toda fechada. É um jeito. Inclusive aqui perto mora bastante flamenguista, que sempre tem jogo do Flamengo, dá um barulho aqui. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/462 ou dá mais piada aqui no seu player de podcasts também. Obrigado, Eduardo Garcia, um abraço para você pela edição do podcast. Obrigado a vocês que deixam reviews, as avaliações e que recomendam a ADT. Afirmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. E a vocês, Rambo e Giva, por mais uma co-apresentação do ADT. Valeu! Quem quiser me encontrar por aí, tô no mastodon.social, _inside, e também apresento
apresentou lá Mundo aqui na Gigahertz, que vai voltar em breve. Eba! Muito obrigado novamente por participar aqui do podcast. Para falar comigo é só me procurar no @Arthur_GVG no Instagram ou no Threads. E às terças e quintas-feiras no Bom Dia Tech. E talvez um dia, quem sabe, de volta no Era do Pixel. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte, apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Até!